estar compartilhando alguns momentos aí com você, com esse povo aí, né, que o acompanha, podendo servir de alguma forma, né? Sabe Isso. que nosso sentimento de irmandade, ela vem de longa data, né? Não Muito começou, não começou há pouco tempo atrás, não. É uma afinidade muito grande daqui para aí, e acredito que daí para aqui também, né? com certeza. Você sabe que sim. Vamos lá, olha lá, o pessoal chegando, Dona Aparecida, senhor Reinaldo, Dona Elka, muito bom. Vamos pôr aqui a nosso banner aqui, que nós só vamos voltar depois da vacina, mas acho que essa vacina só lá para abril, hein, gente? Março vai começar, talvez, a distribuir a vacina, mas toma uma dose, depois espera 21 dias para tomar a segunda dose, e aí mais uma semana para garantir que está imunizado. Aí depois disso vamos poder começar sair a luta aí, hein? Vai ser complicado, mas nós estamos aqui firmes e fortes para tocar a vida. Boa noite, Daniel Pereira, Claudiomir Laza, Elka, muito bom, sejam bem-vindos todos. Maria Tereza, minha amiga Kátia está por aqui hoje também, chegou cedo a Kátia, olha lá, 8h03. Amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho e Orações do Núcleo Espírita Plano Maior, em São Paulo, 20h04. Estamos começando mais um Evangelho. Hoje, nosso querido Luiz Armando nos dá as bênçãos para que a gente tenha uma grande palestra. Verdade, não faz essa cara não, que é verdade. Suas palestras são sempre muito bem assistidas. Boa noite, Dona Irene, Elaine, muito bem. Ana Paula, Dona Vera, Henrique Marrado, Cida Bolsas, muito bem, Verinha, Patrícia César, Michele Vação Delgado, muito bom, muito bom. Jussânia Giordano, Verinha, ótimo. Pessoal, sejam muito bem-vindos e sejam conosco. Vamos nos abraçar maravilhosamente bem. Reinaldo, vem com uma turma. Sejam bem-vindos, Reinaldo e sua turma. Ótimo. Vamos fazer a prece então, pessoal, para a gente ir tocando. Enquanto a gente vai fazer a prece, Mari Cavalcante, boa noite. O pessoal vai chegando e a gente vai seguindo para o nosso Evangelho e Orações, sempre muito bem cercado pelos amigos espirituais, por Jesus, o nosso Divino Mestre. Então, hoje, como nós vamos falar do Espírito de Natal, e Natal é Jesus, e Jesus a gente lembra de Deus, a nossa prece de hoje é lembrando de Deus. Pai Celestial, venho aqui à tua presença para reconhecer a minha divina filiação. Sou realmente teu filho, mas não tenho te procurado. Ocupo-me, Pai, com todas as outras coisas da vida. Divirto-me, trabalho, estudo, pratico esportes, relaciono-me com meus parentes e amigos. Minha mente está sempre ocupada em viver, ganhar dinheiro e conseguir melhorias materiais, assim como muitos fazem. Esqueço-me de ti. Mas hoje, ante este forte desejo de alcançar a paz e a alegria, lembrei-me de que só a tua bênção, a tua luz, a tua energia são capazes de abrir-me as portas da felicidade. Por isso venho arrependido, mas feliz, porque inicio uma nova vida. Sou teu filho, tu estás em mim, amplio a minha união contigo, quanto mais entendo que as tuas virtudes, bondade, harmonia, alegria e sabedoria estão plantadas dentro de mim. Pai amantíssimo, abençoa-me, protege-me. Permita-me seguir nesta linha, querido Pai, buscando alcançar cada dia mais o fortalecimento na tua fé, no teu amor, na tua paz. Permita-me, ó Pai, que possamos seguir na direção do crescimento espiritual, junto com as orientações que o teu Filho, Mestre Jesus, nos deixou aqui na Terra. Que possamos, unidos e fortes, nesta comunhão de oração, nesta comunhão de evangelho e oração, seguirmos nesse caminho de crescimento.
Abençoa-nos, protege-nos, agora e sempre, que assim seja. Querido Luiz Armando, entrego a palavra a ti e que sejas feliz. Então, nós vamos falar um pouquinho do Natal, rememorando alguns aspectos. Perdão. Nós falarmos um pouquinho sobre a nossa posição diante dela, né? O Natal, segundo a história registra, teve origem nas festas pagãs, que eram bastante comuns na antiguidade no lado ocidental da Terra, né? Porque no lado oriental, na realidade, as comemorações tinham outras, talvez, inspirações, né? E eles acabaram determinando que essa data, que depois seria associada ao nascimento de Jesus, deveria coincidir com o início do inverno, né? Eles cultuavam, os romanos principalmente, o chamado Deus Sol, e ali se realizavam muitas festividades com o intuito de renovação. Essa comemoração foi estipulada na Igreja Católica, ou pela Igreja Católica, no ano 350, no século IV, pelo Papa Július I. A partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada e foi isso uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. Declarado feriado nacional foi por Justiniano no ano 529. O Justiniano é relativamente conhecido por nós espíritas, né, principalmente quando nós falamos de reencarnação, porque ele que lá pelo ano 550, cedendo às pressões da sua esposa Teodósia, ele acabou proibindo a menção da palavra reencarnação sob pena de excomunhão ou amaldiçoamento. É o Justiniano mesmo, que agora instituiu anos antes, né, o feriado nacional consagrado como Natal. No século XIII, na Itália, Francisco de Assis, que todo mundo deve venerar, né, quis recriar a cena do nascimento de Jesus para explicar para o povo como teria acontecido. Então, ele inventou o presépio, né, que era montado lá nas igrejas, e depois, na medida que foi se tornando uma ideia mais popular, uma tradição mais forte, passou a ser montado em casas, nas casas dos próprios fiéis, né, nas igrejas, em diversos locais durante o ciclo chamado de Natal. O presépio simboliza a união do divino com o terreno, afinal, reúne pessoas, animais e a figura de Deus. Foi Martinho Lutero, um dos pais do protestantismo, né, que no século XVI introduziu nas celebrações de Natal a árvore de Natal. E ele escolheu o pinheiro porque era uma árvore resistente aos rigores do inverno. Ela é a árvore de Natal, um símbolo da esperança e da paz, assim como Jesus para os cristãos. A figura do Papai Noel, na realidade, é inspirada num bispo turco chamado São Nicolau. Ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. É por isso que ele representa a generosidade que acaba invadindo os corações na época natalina. Uma das primeiras imagens do Papai Noel, como nós o conhecemos, é do final do século XIX. Na realidade, um ilustrador chamado Thomas Nast, em 1862, fez um cartão, segundo informações, para distribuição entre as tropas do sul e do norte, ou pelo menos do norte, né, que estavam naquela guerra chamada de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, que matou mais de 600 mil pessoas, irmãos, matando irmãos, né, uma coisa horrorosa. Uma das primeiras imagens, ou melhor, a outra imagem do São Nicolau convertido em Papai Noel, como o conhecemos hoje, foi derivada de um poema chamado Uma Visita de São Nicolau, de um escritor inglês chamado Clement Moore, que dizia que Papai Noel voava no céu com um trenó que era puxado por 9 renas, segundo a ideia dele. A origem da roupa avermelhada é mais recente. Foi em 1931 que um outro ilustrador contratado pela empresa de refrigerantes Coca-Cola bolou o padrão rubro das vestimentas do Bom Velhinho. Com o passar do tempo, a popularização das campanhas publicitárias da marca acabaram instituindo o padrão.
e isso naturalmente popularizou no lado ocidental da Terra e mais à frente no lado oriental a figura do Papai Noel como nós o conhecemos. Isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? O negativo é que ele foi invadindo as nossas casas com os seus adereços, né? A árvore de Natal e tudo mais. E, na realidade, principalmente aqui no lado do hemisfério sul da Terra, que não tem inverno rigoroso, né? Nós acabamos incorporando essa ideia na nossa relação social e fomos nos afastando progressivamente daqueles símbolos da cristandade, do Jesus, do presépio, não é? E, na realidade, transformando cada vez mais, ao longo que o século XX foi evoluindo, de 31 para frente, numa coisa absolutamente comercial, mercantilista. Então, nós perdemos, até certo ponto, aquele espírito que integrava as famílias nos finais de ano, e à medida que foi se aproximando o século XX do final, isso foi piorando, porque as gerações que foram nascendo nem sabem o significado daquela data, muito menos conhecem Jesus, né? Então, aqueles que estão aí na faixa dos 50, 60, 40 anos, talvez numa hipótese otimista, talvez tenham reminiscências ainda que carreguem consigo das influências recebidas nos seus lares. Em 1971, o John Lennon, né, na realidade, certamente influenciou muita gente com aquela música Happy Christmas, né? E, na verdade, não era uma música de Natal propriamente, era um tema que foi utilizado na luta dos norte-americanos contrários à ideia da guerra do Vietnã, para que aquele movimento social crescesse, né? E essa música foi composta pelo grande artista inglês e que acabou se popularizando mesmo em 1980, exatamente 40 anos atrás, quando o John Lennon acabou sendo alvejado lá por um fanático e acabou morrendo de uma forma sangrenta, cruel, né? Então a música aí começou a ser tocada e começou a ser disseminada no mundo, com muitas traduções, muitas interpretações. E o contexto dela é bastante interessante, porque ele começa dizendo: então é Natal. E o que você fez? Um outro ano se foi. E aí a gente pode usar isso para pensarmos um pouquinho em 2020, né? Um outro ano se foi, muitos de nós espíritas, de uma certa forma já, de uma maneira assim, bastante entusiasta em relação à doutrina, aos seus conteúdos, né? E que somos convocados permanentemente pelos mensageiros do bem, do plano espiritual, seja através das mensagens que a gente lê, seja através, talvez, das palestras que a gente ouviu ao longo do ano, dos livros que talvez tenhamos lido, nós somos sempre concitados a provocar em nós mesmos uma mudança. E esse ano de 2001 tem um caráter todo especial, né, porque nós fomos surpreendidos por esse fenômeno que aí está social, envolvendo o mundo inteiro, e nós ainda duvidamos que é uma ordem de Deus, não é? Infelizmente, nós ainda relutamos em aceitar que existem comandos superiores àqueles dos grandes dirigentes das nações, que estão por trás de muitas dessas ocorrências, que não são um castigo de Deus. Na verdade, é uma grande oportunidade, porque, ao que tudo indica, pelo que o Espiritismo já fala, e desde 1857, e como muitas outras escolas espiritualistas também falam, nós estamos num momento crucial de definições, um momento assim de avaliação daquilo que já representa em nós um aprendizado, um amadurecimento espiritual, porque nós não somos espíritos novos, nós somos espíritos velhos. Muitos de nós viemos de experiências extremamente fracassadas em outras regiões do planeta, principalmente da Europa, e viemos aqui, talvez, recebendo de Jesus uma oportunidade de, ao longo da nossa existência, marcada certamente por situações, às vezes, desagradáveis, desconfortáveis, talvez amargas, tendo a oportunidade de olhar para isso e ver, puxa vida, eu estou quitando uma grande dívida que tinha. E a doutrina espírita fala assim:
e essa dívida foi amortizada, porque Deus é misericordioso. Então, seja lá qual for o problema que nos tenha atormentado aí o século, aliás, o ano de 2020, ou talvez ainda nos atormente, nós temos que lembrar que isso é uma possibilidade de resgate. E nós temos, ao contrário, ao invés de reclamar, talvez em relação à própria pandemia, ficar aí questionando, será que vai demorar, tal, porque nós perdemos um pouco da liberdade e descobrimos coisas em nós mesmos que talvez não percebíamos antes. Sobretudo a partir de que fomos obrigados a conviver mais intensamente, mais intimamente com aqueles que constituem a nossa família. Família, que a doutrina espírita explica que representa uma oportunidade também de reencontro de seres comprometidos entre si, e disfarçados de marido, esposa, de pai, de mãe, de avô, de avó, de cunhado, de sogra, na realidade, esses papéis que estão sendo representados no contexto da família representam uma oportunidade de reconciliação, que é uma das receitas dadas pelo Mestre Jesus no seu famoso Sermão da Montanha, sugerindo que a gente faça isso enquanto estamos a caminho com esses familiares. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, nem sabemos quanto tempo resta a eles. E se nós viemos aqui para justamente a reconciliação, talvez, será que nós sairemos daqui com a sensação de termos feito isso? Ou continuamos sustentando muitas vezes animosidades, antagonismos, que na realidade representam o adiamento de soluções de problemas que nós poderíamos desenvolver a solução agora. Nós sabemos que a doutrina espírita nos chama a atenção para esse fato de que família é ponto de encontro de espíritos comprometidos entre si. Sabemos que a relação é tanto mais difícil quanto maior a nossa resistência em aceitarmos isso, em nos resignarmos, em aceitarmos a situação e, na realidade, buscarmos também a força necessária, não só nos exemplos eloquentes de Jesus, mas naqueles benfeitores, porque nós temos agora a certeza de que, na realidade, nós estamos cercados por nuvens de testemunhas, muitas das quais efetivamente interessadas em nos auxiliar. E elas estão justamente na nossa companhia, esperando às vezes uma tomada de decisão, talvez uma posição diante das situações que aí estão. Esse ano 2020 termina de uma forma triste para muita gente, porque muitas criaturas foram atingidas por, assim, a impactante realidade do suicídio, por exemplo. Muitas pessoas ainda estão convivendo com doenças, assim, extremamente complicadas, que não são necessariamente o resultado, assim, da poluição, da alimentação, de todos aqueles elementos que talvez sejam fatores que agreguem a essas situações aí um comprometimento maior, mas são muitas vezes a possibilidade de nossa reharmonização do ponto de vista fisiológico, né? Porque nós sabemos pela proposta espírita que o nosso corpo físico, como diz Kardec no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, que eu particularmente acho que é o capítulo mais importante, porque ele vai começar a desenvolver uma série de argumentações em torno daquela afirmação, hoje nem tanto, mas no passado, nas gerações dos nossos ancestrais mais próximos, ainda era bastante usada como desculpa para justificar as nossas quedas, os nossos vícios, as nossas tendências. A carne é fraca. E o Kardec vai mostrar ali naquela argumentação, o Emmanuel, num livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele desenvolve alguns contextos trazidos por Paulo, sob o título O que é a carne, nós vamos aprender que essa estrutura aqui ela é passiva, ela não é ativa. Tudo que acontece com ela, na verdade, emana do espírito, porque o espírito, ele, na realidade, na sua memória, vai acumulando os dados que nós vamos acrescendo na nossa vida de relação, seja na vida de relação afetiva, seja na vida de relação com os elementos que a vida talvez nos ofereça, né?
Porque às vezes a gente, dentro dessa influência do materialismo do final do século XX, de meados do século XX, estejamos obcecados com a riqueza, que talvez não venhamos a alcançar, porque quem tem que realmente desfrutar disso, invariavelmente, tem umas facilidades assim absurdas, sem falar naquela questão da herança. Da inteligência, porque nós sabemos que somos seres inteligentes, não todos exatamente iguais, mas todos em processo de desenvolvimento, porque a evolução é bem isso, é desenvolvermos através da experiência a nossa inteligência que vai nos dotando de conhecimento e que vai expandindo a nossa consciência, que vai funcionando assim como um regulador do nosso processo evolutivo. A beleza, porque às vezes a gente se ilude que a gente é esteticamente assim um padrão próximo daquilo que as pessoas admiram bastante e acabamos nos deixando envaidecer, enceguecer por essa ideia e acabamos nos perdendo nas ilusões do mundo, comprometendo a nossa própria ficha kármica e às vezes arrastando outras pessoas para a mesma queda que nós acabamos incorrendo. E a autoridade, meu Deus, como é essa questão de autoridade complicada, não é? Como existem pessoas obcecadas, elas às vezes têm já recursos suficientes para terminar essa vida e legar aos seus descendentes muitos recursos, mas elas querem o poder para exercer a autoridade, para muitas vezes se comprometer mais, né? Essa visão, ela é dada-nos pelo Manassés, que é um cara que ciceroneia o André Luiz lá na sua andança pelo Instituto da Reencarnação, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Então, estamos aqui, né, a iminência de terminarmos mais um ano, às vezes nos lamentando, porque não teremos aquela liberdade de viajar, de desfrutar férias aqui ou ali ou acolá, né? E se partimos para essa atividade, nós nos expomos, porque nós não sabemos de onde vem o vírus. Todos esses procedimentos que temos que respeitar, a máscara, o álcool, as condições de higiene, elas são importantes. Mas, na verdade, nós não sabemos exatamente a origem disso. Ou queremos não enxergar, né? Porque sobre isso André Luiz nos fala no capítulo No Campo, no livro Mensageiros. André Luiz vai nos explicar, ou vai ouvir a explicação ali do benfeitor espiritual Aniceto a respeito das nuvens de corpúsculos que pairam sobre as coletividades, nas ruas, nas suas próprias casas, que na verdade são emanações das suas próprias mentes desarmonizadas e que, se sintonizadas, acabam invadindo o corpo daquelas criaturas e instalando as doenças. E temos os vírus, do qual o André Luiz vai nos falar, não explicitamente, mas subentende-se pelo que ele descreve, que são os vírus que também são conceitos que evoluíram muito de 1944, quando esse livro foi escrito, para cá. Mas existem muitos vírus, né? A minha esposa lia, há pouco tempo atrás, um livro chamado 10% Humano, porque americanos chegaram à conclusão que 90% do nosso corpo é constituído de bactérias, de micro-organismos. Só 10% realmente constitui as estruturas físicas, musculares, os tecidos, os órgãos, os sistemas, tudo isso que aí está. Só 10% representa isso. O resto são, na verdade, micro-organismos que estão em constante atividade, esperando o quê? A queda da nossa resistência. E como é que a nossa resistência cai? Pode ser no Natal, pode ser em qualquer momento, quando o nosso astral também entra num clima muito negativo. Nós sabemos, e a ciência caminha nessa direção, na direção da constatação disso, só não admite assim de uma maneira ostensiva, porque toda a estruturação do conhecimento científico ele está apoiado no quê? Está apoiado justamente na ideia de que nosso corpo é uma máquina que surge na concepção e termina na morte. Não consideram nada antes nem depois, mas o antes é que está determinando o agora, não é? Não só do ponto de vista físico, como do ponto de vista mental. Nós não tínhamos, provavelmente, no início do século XX, além da esquizofrenia, que foi diagnosticada pela primeira vez em 1919, 1920, né? Nós não tínhamos essa
variedade, essa diversidade de problemas psiquiátricos, psicológicos que nós temos hoje. E muitos desses, na realidade, representam o quê? Representam apenas a repercussão daquilo que eu fiz para mim mesmo no passado. Usando aqueles recursos citados há pouco, né, a riqueza, a inteligência, a beleza e a autoridade, para desarmonizar minha cabeça. Na medida que eu prejudico alguém, eu estou, consequentemente, prejudicando a mim mesmo, desencadeando as desarmonias diante das quais eu não poderei fugir e nem evitar, porque eu teria em algum momento que reorganizar aquela estrutura que foi lesionada e que foi geneticamente já projetada para se manifestar aos 12, 13, aos 20, aos 30 anos. O Breuer, que foi o descobridor da esquizofrenia, ele considerava que a esquizofrenia só se manifestava a partir dos 19, 20 anos. E hoje já se sabe que não é bem assim. Muitas crianças são esquizofrênicas já desde cedo. Mas por quê? É só a gente consultar aí a literatura espírita, tem muitos exemplos, inclusive de profissionais que trabalham na área da saúde mental, principalmente hospitais psiquiátricos, onde paralelamente se desenvolveram aquelas experiências fantásticas iniciadas pelo Dr. Inácio Ferreira, sob orientação do Dr. Bezerra de Menezes, com a contribuição da Maria Modesto Cravo, que era médium e o servia lá no Sanatório Espírita de Uberaba, num tempo em que o Chico Xavier ainda estava lá em Pedro Leopoldo, lá longe, a quilômetros de distância, e Uberaba começou a chamar a atenção porque a atividade do Inácio Ferreira foram provando que os doentes mentais, os doentes psiquiátricos, divididos em dois grupos, né? Os doentes mentais sob o efeito do transtorno obsessivo e o doente mental sob o efeito do transtorno psiquiátrico mesmo, que é desarmonias na estruturação do cérebro, do funcionamento do cérebro, por indução do próprio espírito que traz a doença dentro de si para resolver aqui. Inácio Ferreira publica Novos Rumos à Medicina, fantástico, 2 volumes, que ficou esquecido durante muito tempo, até 1984, quando a revista Informação começou a resgatar parte desses conteúdos, e a Federação Espírita de São Paulo, aproveitando que o Dr. Inácio já tinha morrido, começou a publicar esse livro, seguido depois do outro livro dele fantástico, chamado A Psiquiatria em Face da Reencarnação. Então, nós sabemos, trazemos do passado para o presente desarmonias fisiológicas e desarmonias mentais. Não fugiremos delas, porque elas representam as oportunidades da superação dos limites que nós estabelecemos em nós mesmos. Nas relações com os outros, onde nós erguemos muros, quando deveriam ser construídos pontes, que agora precisamos construir para nos ligar às pessoas, porque nós temos que estar interligados aos outros por um sentimento chamado amor, que nós não conhecemos direito, porque nós aprendemos com o Espiritismo que no começo da evolução o espírito é dominado só pelo instinto, mais avançado pela sensação, mais avançado pelo sentimento, que vai começar no amor-egoísmo e vai terminar no amor-altruísmo, que são níveis diferentes que vão ser acessados na medida que nós vamos amadurecendo, vamos evoluindo e vamos nos compenetrando que somos os responsáveis por nós mesmos. Por isso que Chico falava sempre que é preciso nós desenvolvermos a responsabilidade de viver. Então, olha, 2020 está já indo embora. Olhemos para nós mesmos, como disse há pouco, não sabemos quanto tempo nos resta, ou quanto tempo resta para aquele que está diante de nós. Afaçamos desses momentos que teremos pela frente no futuro próximo, momentos realmente que marquem essa convivência por um sentimento mais iluminado do que aquele que certamente manifestou-se na vida de relação nos momentos de crise provocados aí pela situação da tal da pandemia. Façamos realmente talvez um projeto para o ano seguinte para fazermos o nosso tempo alguma coisa realmente que valha a pena. Nos sentimos orgulhosos de nós mesmos pelo fato de termos feito o máximo, né? Uma entidade espiritual lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, olha, o exemplo é a caridade em ação. Foi o recurso que Jesus utilizou, né? Ele não escreveu nada, mas o seu exemplo repercutiu de tal forma naquele grupo que o cercava que atravessou 20 séculos. Provavelmente nós estamos lá e estamos aqui. Certamente ainda
titubeantes entre acreditar que realmente tudo é passageiro, impermanente, que estamos apenas dentro de um processo que objetiva justamente o nosso crescimento espiritual, dentro daquele conceito que está na lei do progresso, lá no Livro dos Espíritos, o progresso intelectual e o progresso moral. O intelectual, a gente tem, assim, até certo ponto, tirado uma nota média, mas o interesse em relação ao desenvolvimento e o progresso moral está deixando a desejar. Porque a moral, na realidade, é repercussão, é reflexo, é talvez o resultado da nossa vida de relação, onde nós temos que aprender a agradecer mais, agradecer a Deus pelo dia que começa, por estarmos talvez numa situação confortável em relação a milhares de pessoas que estão totalmente desvairadas por vários fatores, alucinadas, né? Nós vimos ontem lá no centro da cidade aquela rapaziada dentro daquele comportamento certamente induzido por entidades que os acompanham. Chico Xavier dizia que a fome, na realidade, deixa a pessoa alucinada. A gente não prestou atenção, não quer nem saber, está no livro Evangelho de Chico Xavier. Então, temos que fazer o que ainda for possível, porque nós sabemos que talvez por um episódio qualquer, um ataque cardíaco, né? Hoje a gente recebeu uma notícia de um amigo médico que, dando aula, teve um colapso cardíaco e apagou aos 61 anos de idade. Tudo isso, na verdade, obedece a um programa individual que está controlado por inteligências superiores que dão-nos o tempo necessário para fazermos o melhor que pudermos daquilo que a vida nos solicita. Que nós lembremos do Natal, talvez definitivamente façamos aquilo que nunca fizemos, né? Porque os natais das nossas memórias são natais de congraçamento, de fartura de comida, às vezes de excessos de bebida, mas a gente não lembra, assim, na grande maioria dos casos, né, de pessoas que usaram esses momentos para fazer uma reflexão, para pensarmos, puxa vida, se realmente Jesus fizesse a nós uma visita de surpresa, para justamente questionarmos a respeito do aproveitamento que tivemos na escola que a doutrina espírita nos apresenta nas atividades agora virtuais ou presenciais outrora, talvez amanhã, o que é que nós fizemos com tudo aquilo que carregamos já dentro de nós, incorporados como sendo roteiros de vida, né? Nós vamos terminar o nosso comentário com uma prece do Emmanuel, de uma maneira diferente do que sempre fazemos, né? Diz ele: Senhor, sabemos o que nos dizes, ensina-nos a escutar-te. Conhecemos o caminho, ensina-nos a percorrê-lo. Procuramos a paz, ensina-nos a descobri-la. Possuímos o amor, ensina-nos a sublimá-lo. Temos o trabalho, ensina-nos a servir. Concedeste-nos a fé, ensina-nos a mantê-la. Colhemos o benefício, ensina-nos a plantá-lo. Admiramos a humildade, ensina-nos a adquiri-la. Medimos o tempo, ensina-nos a aproveitá-lo. Retemos recursos, ensina-nos a distribuí-los. Necessitamos da ordem, ensina-nos a guardá-la. Ansiamos por mais luz, ensina-nos a estendê-la. Assimilamos a cultura, ensina-nos a iluminá-la. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam quais forem as nossas dificuldades e problemas, faze-nos reconhecer que somos teus aprendizes. Por acréscimos de misericórdia, não nos entregues a nós mesmos. Renova-nos no que somos para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua infinita bondade nos situe, ensina-nos, Senhor, a compreender e amar, abençoar e servir contigo, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe.
Muito bom, querido Luiz Armando, palestra maravilhosa. Você está repleto de elogios no nosso chat e nós te agradecemos mais uma vez por essa parceria, por essa palestra brilhante que você proferiu, tá bom? Agora vamos então às nossas vibrações, em que fazemos as vibrações então com muito amor e com muito carinho, pedindo aos nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais, juntamente com as correntes do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos, que estejam conosco nestas orações e vibrações. E pedimos a vocês, amigos, que estão conosco, que vibrem, doando as suas energias, seu ectoplasma, seu fluido vital, depositando-os na mão do nosso querido Mestre Jesus, para que Jesus, então, possa distribuir, através dessas correntes maravilhosas que trabalham conosco, a todos os necessitados do nosso planeta. Nós vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem, através das negociações, a paz para todo o nosso planeta. Que todos os refugiados de guerra possam encontrar um caminho de progresso junto a países, junto a governantes, que permita a eles imigrarem para seguirem as suas vidas. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Vamos vibrar pelos nossos governantes, pelos três poderes da República, pelo poder executivo, pelo poder judiciário, pelo poder legislativo, que eles entrem num acordo, que eles se acertem para que o país possa progredir, que possamos ter a eliminação da corrupção do nosso país e que a educação, a saúde e a alimentação possa ser distribuída por toda a população de uma forma bastante abundante para que todos nós possamos crescer e progredir. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua luz, que a tua presença, que as tuas forças ali se façam presentes para poder ajudar, para poder socorrer. Todos aqueles trabalhadores da saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os intensivistas, todos recebam a proteção necessária. E todos aqueles que estão com Covid recebam as bênçãos de Jesus, os tratamentos dos terapeutas do mundo espiritual para se recuperarem e seguirem para suas residências. Nós vamos vibrar por todos os detentos, que eles se arrependam dos seus males praticados, que eles deem início a uma nova jornada nas suas vidas na Terra, para se recuperarem dos males praticados. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas do Mestre Jesus possam estar presentes na nossa terra. Possam estar presentes, resgatando a todos aqueles irmãos que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados. E possam ser resgatados, encaminhados a hospitais, casas de saúde do mundo espiritual. Vibremos também por todos aqueles que são ligados aos vícios, encarnados ligados aos vícios, desencarnados ligados aos vícios, quer seja de drogas, quer seja de álcool, quer seja de sexo, quer seja de cigarro. Que eles possam todos ser alertados, possam ter a sua visão aberta ao Evangelho do Mestre Jesus, que possam seguir este Evangelho na direção do crescimento espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em creches, em orfanatos, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que a tua presença ali se faça presente e que o teu Evangelho seja o guia e a orientação de todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca penetre nesses lares. Leve a paz, o amor e a caridade a todos eles. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos.
Vamos vibrar também por todas as pessoas e crianças desaparecidas. Que os espíritos superiores possam ajudar nas investigações e em acharem essas pessoas e crianças desaparecidas e tragam de volta ao convívio de suas famílias. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos desafetos, quer seja de encarnações passadas, quer seja de encarnação presente. Que todos esses desafetos possam nos perdoar por aquilo que nós fizemos. Nós lhes pedimos perdão pelos males que lhes praticamos. Estamos aqui procurando nos redimir e seguir em frente. Que possamos seguir juntos, crescer juntos na seara do Mestre Jesus. Vamos vibrar pelos nossos lares, queridos irmãos, para que a luz de Jesus possa invadir os nossos lares, em todos os recantos, todos os quartos, todos os banheiros, sua sala, onde haja um cômodo da nossa casa, que a luz branca de Jesus ali passe, esterilizando e limpando. Que miasmas sejam retirados, que irmãos que estejam tentando perturbar-nos possam ser encaminhados para esclarecimento no mundo espiritual. E vamos vibrar, queridos irmãos, finalmente por nós mesmos. Que a tua luz branca, Mestre Jesus, e azul em forma de cristais, sejam derramados sobre cada um de nós. Que esta luz branca possa nos trazer a recomposição da nossa energia, da nossa força, do nosso amor. E que possamos todos seguir em frente na direção da reforma íntima, da ampliação da nossa fé, como a seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar agora pelos nossos grupos especiais de vibração. Vibremos por aqueles irmãos que têm Alzheimer, que os terapeutas do mundo espiritual possam ajudá-los, a que eles possam ter o tratamento necessário, que eles possam ter a sua recuperação mental para poderem prosseguir ainda na sua vida. Vamos vibrar pelos seus cuidadores, que os seus cuidadores possam ter a paciência, a paz e o amor para ajudar esses irmãos. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram com câncer, que os oncologistas do plano espiritual ajudem na recuperação, que no seu tratamento de quimio e radioterapia eles possam receber cada vez mais fortalecimento, cada vez menos efeitos secundários desses tratamentos e sigam em frente. Vamos vibrar por todos os irmãos que que passam por problemas ortopédicos, quer seja de coluna, quer seja de articulações, quer seja dores musculares. Todos eles possam ter as suas cartilagens repostas, principalmente aqueles com problemas de coluna vertebral, que eles possam ter suas cartilagens repostas, suas dores diminuídas e possam seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar pelos irmãos com Covid do nosso grupo, que esses irmãos com Covid possam receber o tratamento dos pneumologistas do mundo espiritual, processando seus pulmões, permitindo que eles respirem, permitindo a limpeza dos seus pulmões, para que eles possam se recuperar e voltar às suas casas. Vibremos pelos irmãos com depressão e problemas emocionais. Que esses irmãos recebam dos terapeutas a conversa necessária, a ajuda, o fortalecimento espiritual para suplantarem essas dificuldades. Que nos seus momentos de sono eles tenham uma conversa com esses terapeutas, com os neurologistas do mundo espiritual, que eles possam se recuperar e se fortalecer. Vibremos pelos irmãos com saúde e diabetes, que possam eles ter paz, ter amor, ter fortalecimento, energias para seguir em frente e a cura dos seus males físicos e espirituais. Vibremos pelos casos de suicida, que as caravanas socorristas possam ajudar, resgatar esses irmãos suicidas que se arrependeram dos seus males praticados, que estão prontos para seguir a um caminho novo, rumo ao Hospital Maria de Nazaré. E vibremos pelos desencarnados, onde quer que eles se encontrem, Mestre Jesus, possam ser resgatados pelas caravanas do mundo espiritual, caravanas socorristas, e sejam levados a hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, onde possam se recuperar. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando as nossas vibrações desta noite, pedindo a Jesus que ilumine e abençoe a todos e proporcione a cura a todos aqueles que mencionamos. E vamos agora agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos nos abraçar virtualmente, nos fortalecer e nos unir a cada vez mais para seguirmos
na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho, Mestre Jesus. Protege-nos, abençoa-nos, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês, estarmos aqui. Agradeço ao nosso querido Luiz Armando, que possamos, o ano que vem, estarmos de novo nessa parceria por mais 12 meses, se Deus quiser. Eu conto com você, meu irmão, para que esteja comigo, para que você possa me ajudar nessa difícil empreitada. Tá bom? Obrigado, gente. Um beijo. Até domingo para vocês, se Deus quiser. Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado a todos pela atenção aí, pela paciência comigo nesse ano que termina. Mais um, né? Graças a Deus, somando mais um na contabilidade do Plano Maior. E que todos sejam realmente bastante felizes nesse final de ano, que sejam felizes no início do ano e ao longo de todo o ano, principalmente com a sensação de ter vencido a si mesmos, como sugere André Luiz, né? Muita paz. Muito obrigado, pessoal. Um beijo para vocês. Até domingo.